Olá a todos, dando início então à revisão da prova de português da Banca La Salle para o concurso da Prefeitura Municipal de Triunfo. Então, meus queridos alunos que fizeram curso comigo, quem fez curso online, quem fez curso presencial, eu trarei aqui então uma abordagem assim bem rápida do que eles costumam pedir em cada questão. Espero que vocês aproveitem aí, reta final para estudo desta banca para este concurso. Então, começo lendo o texto. O que a literatura ensina à medicina? A passagem ler, se lermos para valer, fere. Arranca nacos do espírito, agita a sensibilidade e desloca os pensamentos. Essas marcas nunca cicatrizam por completo. A melhor forma de tratá-las é transformá-las em novos textos que geram novas leituras, em um desdobramento infinito de escritores e de leitores que dialogam e se misturam. De José Castelo, em As Feridas de um Leitor, nos remete à relação médico-paciente em seu desdobramento infinito de diálogos entre pessoas que se necessitam e a medicina baseada em narrativa, que tantas contribuições podem trazer à prática médica humanizada. No Brasil, as escolas médicas têm a atribuição legal de formar um profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo. Além de diagnosticar e tratar doenças, o médico deve estabelecer empatia com as pessoas e seus processos de adoecimento, saber comunicar-se de forma ética, manter-se atualizado e ainda cuidar de sua própria saúde física e mental. Essas são habilidades e competências que vão muito além do extenso e intenso conteúdo biomédico, também necessário aos currículos de medicina. E aqui entra o poder da literatura de ficção. Diversas universidades no mundo discutem e incluem em seus currículos temas de literatura para a formação humanista do médico. Há 20 anos, um terço das escolas médicas norte-americanas inclui o estudo de textos literários em seu currículo, desenvolvendo competências clínicas difíceis de ensinar, como habilidades de observação e interpretação, imaginação clínica, facilidade de expressão escrita e falada, autoconhecimento, entre outras competências. O King's College of London, que tem uma das maiores e mais antigas escolas de medicina do mundo, possui um departamento voltado a questões de literatura e medicina, oferecendo cursos de pós-graduação nessa área. Fora da academia, o programa Literature and Medicine Humanities at the Heart of Healthcare, do Massachusetts Foundation for Humanities and Public Policy, é voltado para a humanização de profissionais da saúde e empregado com sucesso em hospitais norte-americanos, dando a eles a oportunidade de refletir sobre seu papel como pessoa e cuidador de saúde, com benefícios comprovados para trabalhadores e pacientes. No Brasil, pesquisadores discutem o papel da narrativa em medicina, tratando-a como ferramenta fundamental para garantir a competência necessária ao soerguimento das hipóteses diagnósticas a partir da história da doença contada pelo paciente. Iniciativas nesse sentido têm surgido, como por exemplo o projeto Literatura e Medicina na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e a disciplina Literatura, Narrativa e Medicina, oferecida em 2015 pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em conjunto com a Faculdade de Medicina da mesma universidade. Então esse é um texto disponível em site, foi adaptado para a prova da Banca La Salle, e mistura então o tema literatura e medicina. Tá? Esse seria o tema, né, da leitura. Então nós vamos a número 1, emprego do sinal indicativo de crase. Nós temos que preencher com crase as linhas 5, 6, 7 e 20. Então vamos voltar lá, lembrando os macetes que eu ensinei a vocês. Linha 5 nos remete à relação médico-paciente. Né? Quem remete a alguma coisa. Como eu falei o macete para vocês, toda vez que nós pudermos trocar por ao sapato, quer dizer que ali vai ocorrer a crase, tá? Então, nos remete ao sapato, dá para trocar, né? Então, poderia também ser uma palavra masculina, nos remete ao debate,
né? Qualquer palavra masculina que fosse colocada no lugar de relação e ficasse a ou na frente, é porque ali nós temos o a preposição e o a artigo, né? Uma palavra feminina, então relação também é uma palavra feminina, mas usando somente o macete, se pudermos trocar por ao sapato, crase, na certa. Então a primeira nós vamos ter crase. A segunda, linha 6. Em seu desdobramento infinito de diálogo entre pessoas que se necessitam e a medicina baseada em narrativa, a linha 6 se refere também ao remeter, tá? Então vocês não se confundam com isso. Nos remete à relação e nos remete à medicina, tá? Então, só não está escrito ali de novo e nos remete à medicina. Por isso, nós temos ali uma vírgula, né, que faz essa questão da supressão desse verbo, remete, tá? Mas ali nós estamos falando que aquele livro lá, As Feridas de um Leitor, nos remete à relação médico-paciente, nos remete à medicina baseada em narrativas. Então, nós temos aí crase também na segunda ocorrência da linha 6, tá? Na linha 7, que tantas contribuições podem trazer à prática médica humanizada. Então, podem trazer ao sapato, certo? Se quiserem trocar por uma palavra masculina, podem nos trazer ao praticar não vai dar certo, né? Ao meio. Qualquer palavra que vocês escolherem para colocar ali no lugar de prática. Mas eu sempre troco, como eu falei, usem só o sapato, para vocês não se confundirem. Por que o sapato? Porque o sapato é masculino. E ela sendo uma palavra masculina, quando ocorrer o ao, quer dizer que ali nós temos o a preposição e o a crase. Então, podem trazer, quem traz a que, né? A prática, tá? Humanizada, ok? Então, nós temos crase também na terceira ocorrência. E vamos para a última ocorrência, que é lá na linha 20. Na linha 20 diz o seguinte. O King's College of London, que tem uma das maiores e mais antigas escolas de medicina do mundo, possui um departamento voltado às questões de literatura e medicina. Nas alternativas da 1, vocês vão ver que está com um S, tá? A alternativa. Então, só pergunta se tem crase ou não. Voltado aos sapatos. Fez o aos? Então, temos crase também. Então, em todas as alternativas, nós temos crase. E seria, então, na número 1, letra A. Ok? Passando para 2. Falando também das dicas. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, quem não fez aula ainda comigo. Então, a Banca La Salle, ela sempre cobra questões de crase, do uso do A com H e do A sem a crase. Então, né, falando sobre distância, sobre tempo, o A com crase, o A com H falando sobre tempo passado. Então, outra questão que também cai muito nas provas da Banca La Salle é o tem e o vem com acento. Então, aqui pede o preenchimento das lacunas da linha 8, 19 e 29 com o tem, tá? Então, vamos para a linha 8. No Brasil, as escolas médicas têm atribuição legal. Em que momentos eu uso tem com acento circunflexo? Quando o sujeito a que ele se refere está no plural. Então, para descobrir quem é o sujeito, eu tenho que perguntar ao verbo quem é que, né? O verbo ali é tem. Então, quem é que tem atribuição legal de formar um profissional? As escolas médicas. Então, como ele está no plural, aquele sujeito ali a que ele se refere, né? A palavra a que ele se refere, o substantivo a que ele se refere, que é escolas, então o tem vai ter um acento circunflexo, tá? Depois ele nos pede da linha 19, o King's College of London, que tem uma das maiores escolas do mundo, mais antigas escolas, tá? Quem é que tem uma das maiores e mais antigas escolas de medicina? O King's College. Bom, se eu tenho um o lá na frente, quer dizer que aquilo ali está no masculino singular,
né? Mesmo que eu não saiba o que quer dizer o que está ali em inglês, que é a pegadinha da banca, é você não saber o que é o King's College of London, né? Que é então, isso, o faz essa determinação. Então, nós temos ali um tem sem acento circunflexo, tá? E o próximo tem é o da linha 29, que diz assim: iniciativas nesse sentido têm surgido, como por exemplo, então esse tem se refere a quem? Quem é que tem surgido? Iniciativas, né? Então, iniciativas no plural, o tem com acento circunflexo. Na número 2, a resposta certa seria a letra E, ok? Com base no texto, analise as afirmações abaixo. Agora nós vamos para interpretação de texto. Em uma pequena universidade inglesa, existe um departamento que estuda as relações envolvidas entre literatura e medicina. Ok, tenho sempre que retornar no texto para confirmar. Estamos falando de uma escola inglesa, estamos falando do King's College of London, uma das maiores e mais antigas escolas de medicina do mundo. Bom, não condiz com o que a afirmação está falando. Ela diz que é uma pequena universidade e lá diz que ela é uma das maiores do mundo. Então, essa afirmação não é verdadeira. Já a 2 da número 3, já existem no Brasil projetos unindo literatura e medicina. No último parágrafo, nós encontramos essa informação. Ó. No Brasil, pesquisadores discutem o papel da narrativa. Então, temos ali o projeto Literatura e Medicina na Escola Universidade Estácio de Sá. Né? Então, a 2 está correta de acordo com o texto. Há mais de 2 décadas, universidades brasileiras incluíram textos literários em suas grades. Bom, aqui está falando 2015. Então, se nós fizermos esse cálculo, nós veremos que nós não teremos isso há mais de 2 décadas, tá? Se eu não me engano, fala há 20 anos lá em cima, ó, mas está se referindo, lá na linha 15, está se referindo às escolas norte-americanas que incluíram textos literários no seu currículo, tá? Então, essas 2 décadas se referem às escolas norte-americanas e não às universidades brasileiras. Então, na verdade, aqui na 3, nós só temos como confirmação que nós podemos afirmar, de acordo com o texto, a letra B, que seria a número 2. Passando, então, agora para a número 4. Com base no vocábulo soerguimento, linha 28, assinale as alternativas abaixo. Dentro do contexto em que se refere, poderia ser substituído por levantamento. Então, nós vamos voltar lá na linha 28 e vamos fazer essa substituição. Ó. Linha 28. Ferramenta fundamental para garantir a competência necessária ao levantamento das hipóteses diagnosticadas. Ok, dentro deste contexto, soerguimento é sinônimo de levantamento de hipóteses. Tá? A 2. O vocábulo apresenta grafia equivocada. Sua forma correta é sorguimento. Então, na 2, nós não podemos dizer que o vocábulo está com a grafia equivocada, até porque, gente, eles não colocariam em uma prova de concurso algo escrito errado, a não ser que viesse entre aspas, no sentido de estar falando de variação linguística, né? Por exemplo, algum texto que fale as formas que o brasileiro fala, e aí viria entre aspas para grifar que aquilo ali não está escrito corretamente, né? Então, não vamos ver dentro dos textos da banca palavras com grafia errada, tá? Então, é errado aquilo ali. E a palavra se escreve exatamente assim, soerguimento. O 3, o vocábulo inexiste, o correto é... O vocábulo inexiste, né? Soerguimento. O correto é segmento. Uma coisa nada tem a ver com a outra, tá? Soerguimento é sinônimo, sim, de levantamento. Então, e também não estaria dentro de um texto, a não ser que estivesse falando de neologias, de novas palavras, ok? Então, aqui nós temos somente a letra A, apenas a 1 está correta, tá? Essa é uma parte de ortografia. Na 5, no período, diversas universidades no mundo discutem e incluem em seus currículos temas de literatura para a formação humanista do médico. Nas linhas 14 e 15, é correto afirmar que
há contração de preposição e artigo, não há preposição essencial, há mais de 3 verbos, há interjeição, não há pronome possessivo, tá? Então, nós temos que dizer o que está correto de acordo com esse trechinho ali. A gente não precisa voltar no texto, tá, gente? É só nós lermos novamente ali. Então, ele diz assim, a contração de preposição e artigo. Então, eu tenho que buscar essas afirmativas, né? A contração da preposição e do artigo, normalmente é o da, tá? Ou o do. Porque não só isso, né? Claro que existem outros, tá? Mas o que nós mais usamos no dia a dia é isso, é a contração da preposição de, mais o a e o o. Nós temos também o no e o na, que é a contração da preposição em com o e em com a, né? Preposição em, preposição de, artigo a, artigo o, tá? Então, vamos ver se nós temos algum deles ali. Nós temos temas de literatura, só preposição, mas nós temos ali formação humanista do médico. Então, é a junção do de mais o que forma a preposição do artigo. O que pede na questão? O que nós podemos afirmar deste trecho? Então, nós já temos como resposta correta a letra A, tá? Ali diz que na B, só para confirmarmos o que está escrito, não há preposição essencial. Preposição essenciais são todas as preposições, né? O de, o a, o sobre são as preposições necessárias, por isso que chamamos de essencial. Existem as preposições que são de ocasião, ocasionais, tá? Que são conjunções, muitas vezes usada com valor de preposição. O que é uma preposição? É um termo, né? É uma palavra que liga dois termos. Por exemplo, cara a cara, 2 termos só. Né? Pé de moleque, liga 2 termos. Ali, ó, mesmo na própria temas de literatura, estou ligando 2 termos. A conjunção, ou nexo, ou conectivo, ela costuma unir 2 orações que têm verbos, não só 2 palavras, ok? O que mais que nós temos aqui na letra C? Há mais de 3 verbos. Nós temos que contar os verbos, então. Discutem, incluem. E aí, o que mais que vocês acharam? Não temos mais nada, né? Então, não temos essa afirmação. Na letra D, a interjeição. Interjeição são aquelas palavrinhas da língua portuguesa que nós usamos para fala, principalmente para expressão, susto, ó, né? Então, elas não estão aparecendo neste texto. E a E não há pronome possessivo, tá? Então, nós temos o pronome possessivo meu, minha, seu, sua, teu, tua. Então, vamos olhar lá se nós não temos mesmo. Seus currículos. Então, está falando da universidade, está falando dos seus, né? Um pronome que se refere a universidades. Então, nós temos pronome possessivo, tá? Então, dizendo que não há, está errado também. Então, a 5, letra A. A 6, de acordo com o texto, aí voltando a número 5. Então, essa se refere às classes de palavras, né, que nós estudamos aí. A Banca La Salle também costuma trazer uma questão das classes de palavras. Então, eu tenho que saber o que é um verbo, eu tenho que saber o que é um substantivo, eu preciso saber o que é um pronome, uma preposição, um artigo, tá? Então, estudem esses conceitos básicos também. A 6, de acordo com o texto, assinale as afirmações abaixo com V ou F. A autora do texto ratifica que as escolas brasileiras formam profissionais tão somente para identificar e tratar enfermidades. Então, vamos analisar ali. Vocês, o que quer dizer primeiro a palavra ratifico? Ratificar é confirmar, tá? Não troquem isso. E essa é a pegadinha dessa letra aqui, tá? Retificar é corrigir, é arrumar. Por exemplo, a retífica de motores, ela conserta o motor. Então, quando eu ratifico, eu confirmo,
tá? Então, a autora do texto está confirmando que as escolas médicas formam profissionais tão somente para identificar e tratar enfermidades? Se eu voltar no texto, vocês vão ver que isso não está escrito no texto. Ela não faz essa crítica de dizer que tão somente, né? Ela faz algumas, ela levanta algumas hipóteses e fala sobre alguns projetos de médicos que estão mudando as suas práticas, tá? Então, a primeira é falsa, tá? A literatura na medicina permite cercear o conhecimento técnico do profissional de saúde. Primeiro, tem que saber o que é a palavra cercear, né? Cercear, então, é tirar, é deixar sem, tá? Quem tem a sua liberdade cerceada fica sem a sua liberdade. Então, será que a literatura na medicina deixa o conhecimento técnico do profissional da saúde sem esse conhecimento? Não, né? A USP, por meio das suas faculdades, ofereceu em 2015 a disciplina de literatura, tá? Então, isso é verdadeiro, se nós retornarmos no texto, no último parágrafo, nós vamos ver que está escrito exatamente isso, que a USP em 2015, né, colocou essa disciplina lá. Então, nas alternativas, nós temos F, F e V. Então, a resposta correta que seria a letra D, tá? Então, lembrando, aqui também, na 6 é interpretação de texto, e está pedindo que vocês prestem muita atenção, mas além da interpretação, nós temos a ortografia, que é, e a sinonímia, né, que é saber o que é a palavra ratificar, o que é cercear, para poder responder corretamente essas questões. A 7, assinale a alternativa que apresenta apenas preposições essenciais. Tá? Então, as preposições essenciais. As preposições essenciais, então, são o de, o em, o entre, o a, né? Então, ali nós temos o que, não é preposição, o que é pronome relativo, o pronome interrogativo, o se é conjunção, o e é conjunção, o aos é a junção da preposição a com o artigo, o para é um artigo, é uma preposição essencial, o como é uma conjunção, eles é um pronome, seus é um pronome, tantas também é tantas é um adjetivo, o de, o em e o entre são preposições, o sobre é preposição, o com é preposição e o nunca é conjunção. Então, ali, somente a letra D seria a correta, tá? Nós poderíamos até ficar na dúvida na letra E, que é o sobre e o com, mas aí nós temos o nunca, tá? Que é uma conjunção também. Assinale as afirmações abaixo, na número 8. No primeiro parágrafo, o uso das aspas está incorreto. Na linha 8, a vírgula foi usada para suprimir o adjunto adverbial. Na linha 9, todas as vírgulas seguem a mesma regra de pontuação. Então, vamos lá para o primeiro parágrafo, o uso das aspas está incorreto. Como eu disse, quando vem assim, gente, eles não utilizam um texto com erros, né? A não ser que sejam propositais dentro do texto, tá? Proposital da parte do autor do texto. Eles jamais copiariam um texto com erros, tá? Para que vocês analisassem. Então, na linha 1 diz assim, ó, a passagem ler, se lermos para valer, fere, né? Vai até se misturam ali da linha 4. Então, está falando que está incorreto o uso das aspas. Bom, se eu retiro algo e faço uma citação dentro de um texto, eu preciso que esse trecho esteja entre aspas. Então, aquele uso ali do primeiro está correto. Então, quando diz que está incorreto, na verdade, essa alternativa ali, a gente não pode colocar como correta, tá? Na linha 8, a vírgula foi usada para suprimir o adjunto adverbial. Vamos olhar lá na linha 8. No Brasil, vírgula. Então, ele está separando o adjunto adverbial do restante da oração,
né? Está correta esse uso. Nós usamos a vírgula para separar a adjunta adverbial ali de lugar, que é no Brasil. Então, aqui diz que a linha foi usada para suprimir. O que é suprimir? É retirar o adjunto adverbial. Não é verdade, ela foi usada para separar, né? O adjunto adverbial. Então, também está incorreto a número 2. Na 3, na linha 9, todas as vírgulas seguem a mesma regra de pontuação. Então, nós vamos lá na linha 9, sempre voltando, tá, gente, no texto. Linha 9 diz assim, ó. Humanista, crítico, reflexivo, além de diagnosticar e tratar doenças, vírgula, o médico deve estabelecer. Então, pergunta se todas as vírgulas foram usadas com a mesma regra. Qual é a regra? Está separando a adjunta adverbial, está separando orações, está separando itens, enumeração, né? Por exemplo, da linha 8 ali, ó, começa atribuição legal de formar um profissional generalista, vírgula, humanista, vírgula, crítico e reflexivo. Então, a primeira vírgula foi usada para fazer enumeração de itens que esse profissional deve ter. A segunda vírgula, além de diagnosticar e tratar doenças, vírgula, o médico deve estabelecer, ela está separando essa oração ali adverbial, tá? Que deveria estar no final lá da oração e está no início. Então, as duas, elas não têm a mesma regra, tá? Lá na número 8, pergunta o seguinte, quais delas estão incorretas, né? Quais estão incorretas, então? Ó, isso também é outra questão que nós temos que prestar muita atenção, porque não está pedindo a correta, está pedindo as incorretas. Então, as 3 estão incorretas, tá? Então, aqui o gabarito seria a letra E. A 1, a 2 e a 3 não estão corretas. Na 9, observe o período abaixo. No Brasil, pesquisadores discutem o papel da narrativa em medicina, tratando-a como ferramenta fundamental para garantir a competência necessária ao soerguimento das hipóteses diagnosticadas a partir da história da doença contada pelo paciente. Então, analise os termos sublinhados e numerados e assinale a alternativa correta. Então, os termos 3 e 4 pertencem à mesma classe gramatical. Primeira análise que nós temos que fazer, então, tá? O 3 e o 4 pertencem à mesma classe gramatical. Qual é o termo 3? É o a do tratando-a, pronome oblíquo, tá? Vem após um verbo. O termo 3, então, é um pronome oblíquo, que é o que vem após o verbo, sempre com esse hífen, né? E o 4, nós temos um outro A, os dois são As, mas o A que vem após o verbo para garantir a alguma coisa, né? Para garantir a competência necessária ou a alguma coisa, eu tenho que ver se é uma preposição ou se é um artigo. Como nós temos competência, que é uma palavra feminina, após, este A relacionado ao 4 é um A artigo. Então, quando na letra A eles afirmam que pertence à mesma classe gramatical, não está correto. Porque nós temos aí, então, um pronome oblíquo e um artigo na frente da competência. Na letra B, o termo 3 é um pronome pessoal do caso reto. Então, como eu falei, ele é um pronome oblíquo, o pronome pessoal do caso reto são aqueles eu, tu, ele, nós, vós, eles, em que nós conjugamos os verbos, né? Na C, o termo 5 não possui um radical. Radical é a menor parte de uma palavra, é a que dá sentido, é a que diz de qual classe aquela palavra é. Então, em paciente, nós temos o radical, né? Então, não é correto, toda palavra tem um radical. E a letra D, o termo 4, é uma preposição acidental. Como eu falei, né? É uma preposição ocasional. É aquela em que ela pertence a outra classe gramatical, mas naquela situação ela vira uma preposição, que não é o caso, como nós já vimos. Na número 4 é um artigo, tá? E a letra E, o termo 2, possui desinência verbal no número pessoa. Quando forem verbos, eles possuem desinência verbal de número e de pessoa. Ok? Retornando aqui. Já fomos para lá na outra prova, pessoal.
Então, aqui o gabarito seria a letra E, ok? Do verbo discutem. Sim, possui, né, a desinência verbal número pessoa, porque diz ali em que tempo verbal está, em que pessoa está. E em relação às classes gramaticais, olha como veio classe gramatical nessa prova, que essa prova é uma prova para professor de educação infantil do município de São Leopoldo, que foi aplicado em dezembro de 2021. Então, a última prova que a Banca La Salle fez nesta data. Pergunta se o que é um pronome indefinido, é um pronome relativo, é um pronome demonstrativo, é uma conjunção subordinativa ou é uma conjunção coordenativa. Que ele tem essas atribuições, o que, né? Então, nós vamos ver aqui, na linha 19, nós teremos que voltar lá e ler qual é a questão, tá? Linha 19, o King's College London, que tem... Então, é um pronome relativo, porque esse que está retomando o King's College, ele está se referindo a ele. Então, o nome disso é pronome relativo, tá? Ok, letra B. Espero ter ajudado. Essa é somente uma das provas da revisão. Para quem tem interesse no curso, eu possuo o curso online com várias provas da Banca La Salle. Também faço comentários. Temos curso presencial em Triunfo e os cursos online também de conhecimentos específicos para professor de educação infantil, para monitor infantil, para professor de anos iniciais. Um abraço.